Uma boa noite para todos. Boa noite aos nossos sempre participantes aqui das nossas palestras. Estamos iniciando mais uma noite e a cada semana que a gente está por aqui, a gente está sentindo uma emoção, né? Sempre diferente, por estarmos aqui no Zilda e tentando fazer com que a nossa vida possa se adaptar, né, a tudo aquilo que a gente vivencia, né, sem nunca deixar, né, que está a máscara, né, só tirei para poder falar aqui, mas sempre com os cuidados necessários, né, mas tentar fazer com que a gente possa também cumprir o nosso papel, né, e tentar fazer, ajudar, ocupar os nossos postos e também poder auxiliar, que é um dos nossos objetivos. E hoje, muito felizes também recebendo nossa amiga Fabiana. Agradeço. Como vai, Fabiana? Dá para ouvir bem? Tá bom o áudio? Tá bom o áudio aqui. E aí a gente já conta também com o pessoal que está aí nos assistindo. Se tiver algum problema, já nos avisam, né? E a gente inicia, então, mais uma palestra, mais uma noite aqui de palestras, de reflexão, de estudo, de interação, né? Porque também nos encontramos, mesmo que virtualmente, com os nossos amigos e guardamos esse tempo de quarta-feira, né? Para nós aqui já mais de 5 anos, né? Que toda quarta-feira é aquele dia que a gente pode chamar de sagrado, né? Porque estamos sempre aqui conectados, trabalhando, estudando, refletindo. Por isso, mais uma noite que a gente está muito feliz de poder estar aqui. Queremos avisar sobre o nosso evento, né, o Sapore de Zilda, que é a lasanha e o brownie. Acabou, infelizmente, né? Que pena, né? Mas ainda não, elas não foram entregues ainda. Calma, né? Você que comprou vai ser entregue no próximo sábado. Né? Você já tem as orientações, né, para passar aqui no Zilda e levar para casa. Ela é congelada e você, né, leva para casa, ajuda o Zilda. Muitas lasanhas foram doadas para o Musicarte, né? A criançada também vai adorar. Então a gente quer agradecer a todos aqueles que participaram, que colaboraram, que sem dúvida nenhuma vai ser um dinheiro duplamente muito bem aproveitado, né? Para o Zilda e também para nosso paladar, né? Porque sem dúvida muito bem feita pelo chefe Carlito e equipe. Então a gente agradece a todos. Queremos dizer também, muitas perguntas nos chegam a respeito da abertura. Realmente a casa não está aberta, né? Como a gente pode ver aqui, as cadeiras estão vazias e a gente só temos uma pessoa ali, né? Ali atrás, né? Que agendou, né? Agendou a vinda aqui, né? Então a gente não tem público, não tem as portas abertas para o público para poder chegar. Todo o nosso atendimento, que dependendo das circunstâncias poderá ser presencial, ele depende do agendamento. Então, para isso, você continua mantendo o processo que a gente sempre utilizou. Você manda uma mensagem para nós, nosso canal principal é o Facebook, e nós entramos em contato e então, né, a gente segue com o atendimento, que poderá vir a ser presencial dependendo das circunstâncias, ok? Esse é o único caminho por enquanto. Em breve, a gente sempre vai trazer mais novidades, ok? Agradecendo então a todos pela presença, a gente quer convidar aos nossos amigos, e hoje quem está aqui com a gente, né, para a nossa prece inicial, para que agradeçamos por estarmos aqui vivos, crescendo, sendo desafiados. Então é o nosso convite para agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a essa comunidade de espíritos bondosos e amigos que nos cercam com benevolência e estão conosco na caminhada longa, por vezes difícil, muitas vezes florida por misericórdia de Deus,
para que nos animemos a prosseguir. Que nessa noite, mais uma vez, possamos nos conscientizar, nos motivar, nos renovar para continuarmos o nosso trabalho. Que o Senhor nos abençoe em mais uma noite em que nos encontramos nessa casa bendita ou ligados a ela, em nossas casas, mas todos conectados. E por isso somos muito gratos. Que possamos retribuir da mesma forma. É o nosso desejo para essa noite. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Ok, então Fabiana, obrigado pela sua presença virtual aqui entre nós. E é com você então, sobre os trabalhadores da última hora. Obrigado. Ok. Eu vou compartilhar a tela. Ok, pode compartilhar. Tá aparecendo, né? Ele tá... Eu sei, tá só com a janela normal, por enquanto. Só um instante que eu vou mudar. Que perfeito. Tá, aqueles problemas técnicos tive aqui hoje. Dá para aparecer? Tá vendo agora? Perfeito. Tela inteira, né? Uhum. Qualquer coisa você me interrompe, tá? Se tiver alguma questão, certo? Bom, primeiro, boa noite a todos. Aqui vocês vão ver que na apresentação teve alguns pequenos problemas técnicos por conta da importação das imagens de um arquivo para o outro, mas aí eu vou falando, depois eu passo até a gravação toda, né? Disponibilizo, né, o PowerPoint para quem quiser, ter o nome dos livros direitinho para consulta, tá? O que importa mesmo é a gente passar a mensagem. Então, primeiramente, muito boa noite a todos, é sempre um prazer, né, estar aqui, é um aprendizado com certeza, sempre um aprendizado. E eu coloquei primeiro a imagem de Kardec porque fala-se muito no mês de outubro do nascimento de Kardec. E para nós, no meio espírita, foi alguém que realmente trouxe a codificação. Foi quem revelou essa codificação para nós. Quem traduziu, quem foi buscar, quem investigou, quem não aceitou as coisas como eram ditas, foi investigar. Que negócio é esse de falar com gente morta, né? Que coisa é essa? De espírito se comunicando? Ele foi investigar. E é graças à investigação deste homem que usa, né, que usou do nome de Allan Kardec, que foi, na verdade, o nome que ele usou em uma das encarnações anteriores, nascido em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em 31 de março de 1869. Então, desencarnou com 65 anos. Hoje, né, na nossa época, na nossa era, a pessoa desencarnou muito jovem. Muito jovem. Então, em tão pouco tempo, ele fez história. E Kardec fez, então, trouxe para nós a codificação do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, entre outros, trouxe a codificação dos Espíritos. E a gente sabe que nessa codificação ele também trouxe a interpretação das parábolas dos escritos, né, dos discípulos, das pessoas que seguiram Jesus, deixaram na Bíblia, tentando traduzir como a gente vai ver hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente entende que na época, é muito comum, Jesus na época falava muito sobre, ou por meio de parábolas, né? Jesus era um homem que usava muito das parábolas para se comunicar. E por quê que Jesus usava as parábolas? Existe um conto muito antigo, tem um livro que fala sobre isso, que eu coloquei até aqui, mas teve um problema, né? Um livro que fala, né, conta a história de Jesus de Nazaré
e as Parábolas, de Frederico Kremer. Esse livro, né, conta um pouquinho da história de Jesus e da história das parábolas. E é um conto judaico. Então, o antigo conto judaico relata que a verdade decidiu visitar os homens sem roupas e adornos. Todos que a viam viravam-lhe as costas de vergonha e medo, e ninguém lhe dava as boas-vindas. Claro, né? Quem é que quer a verdade nua e crua? É bem complicado, né? Bem difícil ouvir a verdade sem nenhum filtro. É muito, muito difícil, principalmente quando a verdade mostra aquilo que a gente não quer. Um dia, desconsolada e triste, encontrou a parábola, que passeava alegremente, trajando elegante vestimenta. Verdade, por que está tão abatida? Perguntou a parábola. Porque devo ser muito fria e antipática, respondeu a amargurada verdade. Que disparate! Sorriu a parábola. Não é por isso que os homens evitam você. Vista algumas de minhas roupas e veja o que acontece. Então, a verdade colocou lindas vestes e passou a ser bem-vinda. O conto ensina que o homem, na sua imaturidade espiritual, não gosta de encarar a verdade sem adornos. Jesus, como profundo conhecedor das nossas fraquezas, falou por parábolas, para que as verdades que elas encerram fossem descobertas na medida da evolução humana. É um conto judaico e muito bonito. E eu trouxe o conto, claro, para a gente ver como a parábola mostra a verdade de uma forma mais lúdica, contando uma história, para que a gente vá compreendendo, entendendo o que é a verdade por trás dela, de acordo com a nossa evolução. Tanto que nós estamos no ano de 2020, já faz mais de 2000 anos que Jesus trouxe as suas verdades através das parábolas e nós ainda as estudamos, ainda tentamos compreendê-las e ainda trazemos verdades. Cada vez que nós ouvimos, estudamos uma parábola, nós aprendemos alguma coisa nova com ela. Sempre há um ensinamento. Por quê? Porque nós estamos em fases diferentes da vida. Todos nós enfrentamos momentos diferentes da vida, fases diversas, e são nessas fases que nós vamos aprendendo. Nessas fases que nós vamos entendendo, cada vez que uma verdade é colocada, ela se encaixa naquele momento. E o conto judaico, né, a gente percebe que vinha muito antes de Jesus. E os trabalhadores, né, a parábola dos trabalhadores da última hora também era contado antes de Jesus. Também era uma história contada antes, na verdade, contada de uma forma bem diferente daquela que Jesus fez uma releitura, podemos dizer assim. Ele trouxe a parábola de uma forma paterna, com uma outra verdade. Porque na época judaica, né, na história judaica, essa parábola era contada como um rei que contratava as pessoas para trabalhar e, de acordo com o tempo que eles trabalhavam, eles recebiam de acordo com o que era merecido. Então, quem trabalhasse 20 horas, ganhava por 20 horas, quem trabalhou 10 horas, ganhava por 10 horas, quem trabalhou 2 horas, trabalhava por 2 horas, e assim era justo e assim deveria ter sido. Então, nessa história judaica, Deus, o rei, no caso, né, ele dava às pessoas aquilo que era merecido de acordo com o que ela dava também. Se você deu 10, você vai receber 10. Meio aquela história de olho por olho, dente por dente. Você deu, você recebe. Você não dá, você não recebe. Medindo mais pela quantidade do que pela qualidade. E aí vem Jesus, com uma outra releitura.
né? Então, no capítulo 20 do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, vem a parábola dos trabalhadores da última hora. Essa parábola, ela é contada no Evangelho de Mateus, também no capítulo 20. Coincidência ou não, o capítulo é 20 para os dois, né? Então, a parábola dos trabalhadores da última hora. Percebe que aqui, nessa parábola, eles falam de uma vinha, né? Ele conta a história dos trabalhadores que são convidados para ir uma vinha. Vinha é uma parreira, uma plantação de uvas, né? Então, abrindo um parênteses, não sei se alguém aí já olhou essa imagem, talvez folheando, né, a codificação espírita. Será que alguém aí já olhou essa imagem, reconhece essa imagem de algum lugar? Coincidentemente ou não, e essa é a imagem de uma parreira, né, de uma vinha de uva. E está lá, né, é um texto extraído do Livro dos Espíritos, em Prolegômenos. Está dito lá, pelos Espíritos, né? O Espírito da Verdade disse para Allan Kardec: porás no cabeçalho do livro a cepa que lhe desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa. O espírito é o licor, ou a seiva, né? A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. Né? O baguinho da uva. O homem, quintessência, o espírito, ou que quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então, os espíritos fazem uma relação da parreira, né? Da uva com o espírito humano, com o trabalho de cada um de nós enquanto encarnados. E toda vez que a gente fala de uva, a gente lembra da codificação, lembra de todo o trabalho que é delicado, mas que é, né, é eterno. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Isso esse desenho está, pelo menos na codificação, nos livros, isso está sempre marcado lá no início dos capítulos, né? Pelo menos nas edições antigas. Então, lá em Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16, está lá a parábola dos trabalhadores da vinha ou trabalhadores da última hora. O dono da vinha saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores. Combinou com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia. Denário era o dinheiro da época, né? E mandou-os para a sua vinha. Na terceira hora, vendo outros que se encontravam na praça sem trabalho, disse-lhes: ide para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Na hora sexta e na hora nona, fez o mesmo. Na hora 1/10 ou na 11ª hora, saiu novamente e, encontrando outros que estavam desocupados, perguntou-lhes: por que permaneceis aí sem trabalhar? Responderam: é que ninguém nos assalariou. Ide vós também para a minha vinha, disse-lhes o proprietário. Ao cair da tarde, então, no final do turno, o dono da vinha chama os trabalhadores e paga-lhes 1 denário, começando pelos últimos, aqueles que ele chamou por último, e indo até os primeiros. Os que tinham sido encontrados primeiro queixaram-se. Por quê?
Porque os últimos receberam um denário, assim como os primeiros a serem chamados. Eles acharam injusto, né? Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes paga tanto quanto a nós, que trabalhamos o dia todo? Disse o dono da vinha: meu amigo, não te causo dano algum. Não combinaste comigo receber um denário pelo seu dia? Cabe a mim dar a este último tanto quanto a ti. Tens mau olho porque sou bom? Na verdade, o último, né, recebeu um denário. Na verdade, ele nem sabia que receberia um denário. Ele foi trabalhar sem mesmo saber o quanto ele receberia. O primeiro foi trabalhar sabendo que receberia um denário pelo dia, mas achou injusto, de repente, receber o mesmo que o último que foi trabalhar. Trabalhou só 1 hora. E o dono da vinha respondeu: mas você não combinou que seria um denário? Qual que é o problema? Né? O problema é porque você julga que trabalha mais do que o outro e, de repente, acha que deve... O combinado, aquela velha ditado, né? O combinado não sai caro. Não foi o combinado? Então pega o que é seu e vai embora. E concluiu Jesus: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Lá na época dos hebreus, a divisão das horas úteis, digamos assim, era dividida dessa maneira: 12 horas entre o nascer do sol e o ocaso. Então, o nascer e o pôr do sol era dividido em 12 horas, considerando as estações do ano. Às vezes era mais cedo, às vezes mais tarde, né? Então, na parábola fala-se da 1ª hora, da 9ª hora, da 10ª hora. Como é que era mais ou menos isso? A 1ª hora, 6 da manhã. A 3ª hora, às 9 da manhã. 6ª hora, 12 horas. 9ª hora, às 15 horas. 10ª hora, 17 horas. E no fim do dia, então, encerrou o expediente às 18 horas. Por isso que o primeiro que foi chamado ficou bastante ofendido, porque ele chegou lá às 6 da manhã, saiu às 6 da tarde, ganhou o mesmo que aquele que chegou às 17 horas. Essa era a divisão de horas lá na época dos hebreus. O que significa, né, para nós essa parábola? Então, quem é o dono da vinha? O dono do parreiral, trazendo para nós a significação espiritual. E a parábola sempre tem um ensinamento. Então, o que a parábola quer nos ensinar? O dono da vinha, Deus. Porque é ele que determina quem vai trabalhar, a divisão do trabalho e também o pagamento. Quem é a vinha? O universo, o planeta. Para nós agora aqui, o planeta Terra. A cidade onde a gente se encontra, a família em que estamos, né, inteiradas, o nosso campo de trabalho, nossa profissão, nossa vida social. Essa é a nossa vinha. Quem são os trabalhadores? Toda a humanidade. Todos, sem exceção, sem distinção de credo, de cor, de posição social, sem nenhuma distinção. E eu digo que muitas vezes, e para muitas pessoas, essa é o grande consolo do espiritismo. Não quer dizer que todos os espíritas sejam assim, infelizmente. Mas todos os espíritas deveriam pensar dessa forma e agir dessa forma. Não há distinção entre nenhum de nós. Olhei quantas carinhas diferentes, quantos rostos, quantas cores, né? Quantas idades, quanta diversidade. Isso que ainda falta muita coisa para colocar aí, né? Não caberia a diversidade toda deste mundo numa tela. E para os espíritas verdadeiros, não há distinção. Porque numa encarnação anterior eu fui daquele jeito. Na outra eu fui desse. Na próxima, você desce aqui. Nós estagiamos em várias encarnações, de diversas formas, em corpos diferentes, em posições diferentes para aprender.
Então, o preconceito, a discriminação não cabe para quem é, ou para quem se diz espírita, né? É como se é contraproducente, não dá, não encaixa. É a mesma coisa que eu falar que eu vou chover no molhado, não dá, né? Eu vou seco no escuro, não dá, não encaixa, não tem, então faz sentido, né? E as horas, interpretando as horas, seriam então as encarnações, as várias reencarnações. A cada ciclo nós vamos reencarnando e somos chamados ao trabalho, às diversas reencarnações. Então, por que todo mundo recebeu o mesmo salário, né? Na parábola, então, por que todo mundo recebe o mesmo quinhão? Primeiro, porque o dono da vinha não considerou o tempo que se gasta, mas a qualidade do trabalho realizado. Nessa parábola, percebe que os primeiros, tendo o dia todo para trabalhar, não empenharam o mesmo esforço e dedicação para aqueles que só tinham mais 1 hora de trabalho. Se esforçaram tanto, né, e tão mais do que aqueles que estavam lá desde muito cedo, que receberam o mesmo quinhão. E os que chegaram por último demonstraram, então, boa vontade e zelo, até porque eles nem saberiam quanto ganhariam. Eles não acharam que ganhariam 1 denário também. Esforço, constância. Claro, estavam com as forças renovadas, mas o trabalho também não seria aliviado, né? Mostraram produtividade. E quem não tem direito ao salário? Ou vida boa, né? Pensa nesse senhor. Né? Claro, é só uma imagem, né? Sem julgamentos. Mas quem é que não vai ter o direito ao salário? Né? As pessoas que não estão dispostas, né? Não está à disposição. Bate alguém minha porta, não posso, hoje não dá, amanhã não posso. Certo? Então, vamos lá para o Zilda, vamos ajudar. O Zilda está precisando crescer, está precisando reformar. Vamos lá, vamos ajudar, vamos ver o que a gente pode fazer. Né? Não posso contribuir com dinheiro, apesar que eu posso contribuir com alguma outra coisa. Dá para ajudar de alguma outra forma? O que eu posso fazer? A casa sempre precisa de auxílio, de alguma forma. Sempre dá para fazer alguma coisa. Mas, claro que não é obrigação, né, pessoal? Não é que todo mundo que frequenta ou que tem obrigação de ajudar. Não. A disposição também é, muitas vezes, ajudar quem está dentro de casa. De se ajudar. Ajudar a si mesmo. E chamado não trabalhou por preguiça, por má vontade. Foi chamado para o trabalho. Sabe quando a gente chama a pessoa, não, vem cá me ajudar, vem cá fazer parte aqui da equipe. Mas eu não posso. Minha saúde não dá, minha coluna, do que não sei. Sempre tem uma desculpa. Claro que às vezes as pessoas realmente têm dificuldades. Mas aí é uma questão de autoconsciência, né? De fazer uma autoanálise e saber. Será que eu estou procrastinando ou será que eu realmente tenho um problema, né? Não posso. Quando é chamado, né? Esse é um chamado. Então, Deus está chamando a gente para fazer parte da vinha dele. Consequência. Qual é a consequência de ser chamado e não ir para o trabalho? Vai ter que guardar. Tem que recomeçar. Vai ter que voltar tudo de novo, passar por tudo de novo. Já pensou passar pelos anos de 2019, 2020 de novo? Eu não estou querendo. Já falei que eu estou fora. Mas, de repente, tem alguém que achou muito legal e queira de novo. Fica à vontade. É sempre uma escolha. Né? A vida é sempre uma escolha. Quem tem direito ao salário? Quem está à disposição de servir. É convidado, aceita o convite. E realiza o trabalho. Claro, só vai ter direito ao salário, ao pagamento, quem trabalhou. E o trabalhador da última hora, claro, tem direito ao salário. Mas é preciso que a sua boa vontade tenha conservado ele à disposição do Senhor. Porque tem pessoas que aceitam até o trabalho, mas desistem no meio da jornada. Né? Aceita o trabalho, começa e depois vem as dificuldades. Porque não pense que ser o trabalhador da última hora é uma questão super tranquila. Ou é
muito favorável. É só a última hora, é moleza, tranquilo. Mas o trabalho da última hora, a gente vai ver depois, é sempre o trabalho mais suado. Que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Então, não deixar, né? Não de desistir no meio do caminho. Recebeu o chamado, aí de repente fala, cansei, deixa para outro. Não, chamada é de cada um, né? Então, quem seriam os trabalhadores da primeira hora? Na história, por exemplo, que a gente conhece. Porque todos, né? Tem até os anônimos. Mas, por exemplo, os profetas, né? Isaías e Moisés. São aqueles que trouxeram uma revelação para a humanidade. Os trabalhadores da primeira hora. Tem também os apóstolos, que estiveram junto com Jesus e também trouxeram antes, porque Jesus não escolheu, né, aleatoriamente. Aqueles espíritos já traziam algum conhecimento, alguma história do passado. E os mártires, aqueles que a gente viu, por exemplo, que domavam os leões, para quem leu o Velho Testamento, a gente vê na história, né, pessoas que se dedicaram, que conseguiram mover certas multidões, ou até em nome do cristianismo e do amor, né, que Jesus pregava, aceitou ser devorado por leões, ser colocado no meio, sem medo da morte. E esses, com certeza, são os trabalhadores da primeira hora. Também tem os sábios, os filósofos, que trouxeram a verdade muito antes de Jesus. Já filosofavam sobre a vida após a morte, sobre o propósito da vida, e eles, com certeza, muita gente estuda a filosofia hoje para direcionar, e tem muita verdade nisso, com certeza, né? Então, os trabalhadores da primeira hora são os espíritos que contam com o maior número de encarnações, mas que não souberam aproveitá-las, perdendo oportunidades. Os trabalhadores contratados posteriormente simbolizam os espíritos que foram gerados há menos tempo, mas que, fazendo melhor uso do livre-arbítrio, lograram em apenas algumas existências o progresso que outros tardaram a realizar. Então, um exemplo disso é, por exemplo, a ciência. Tem pessoas que dedicaram uma vida estudando a cura de uma doença, uma pesquisa científica sobre um vírus, né, ou até mesmo uma tecnologia, e desencarnaram sem conseguir concluir a sua pesquisa. Aí passam-se os anos, vem a tecnologia, e eles conseguem, outras pessoas, então, seguem a pesquisa e conseguem concluir com sucesso. Porque muita gente fala assim, nossa, mas que injusto, né? A pessoa fez todo um trabalho e o nome dela quase não é reconhecido. Tem muitas pessoas hoje, muitas pessoas, que fizeram todo o primeiro trabalho, toda a pesquisa, que foram pioneiros na pesquisa, mas com certeza quem concluiu não deixou de nomear, né? De dar o crédito para essas pessoas. É claro, só que quem conclui acaba levando os louros da fama. Mas não deixa de ter, né? De ter todo o mérito de quem fez a pesquisa. Mas são os trabalhadores da primeira hora, né? Que às vezes fizeram, ou não é nem porque não souberam aproveitar, né? Porque não era o momento. Fizeram o seu papel naquele instante. E quem seriam os trabalhadores da última hora? Trazendo, né, o peixe para o nosso lado, os bons espíritas. Mas seriam os bons cristãos, de uma forma geral. Porque qualquer pessoa de bem que coloca, né, o outro, o bem do próximo, o mandamento maior de Jesus como premissa maior da sua vida, é o trabalhador da última hora. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Colocando essa premissa, a gente sabe que é um trabalhador da última hora. E parece simples, né? Mas não é. Por exemplo, a lei da reencarnação nos trabalhos coletivos, né? Falando de novo dos trabalhadores da última hora. No próprio livro dos Espíritos tem lá o Henri, não sei se é assim que se fala, Paris em 1863, ele diz o seguinte: cada um aproveita os labores intelectuais dos seus predecessores.
Muitos revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram antigamente. Muitas vezes, então, é reencarnação de uma pessoa que começou um estudo, passa por uma outra geração e aí reencarna para continuar a própria obra, né? Deus abençoa a solidariedade. Então, a equipe também se ajuda, porque o objetivo é sempre o bem maior. É sempre o bem da coletividade. E o que fica, né, para os bons espíritas? Né? O Constantino, que é um espírito protetor, também está lá no Livro dos Espíritos, nos diz a seguinte mensagem: sois todos obreiros da última hora. Empregai bem a hora que vos resta. Não esqueceis que a vossa existência não é mais do que um instante fugidio diante da eternidade. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A imagem eu tinha colocado, mas deu um problema técnico aqui, mas é um livro que eu imagino que a maioria conheça, se não leu, vale a pena ler. O Espírito Ismael, neste livro, ele diz o seguinte, que entre 1800 e 1820, ele anuncia o advento do Espiritismo. E teríamos 100 anos preparatórios para mais 100 anos. Então, 100 anos preparatórios, mais 100 anos de estudo e entendimento, o que seria, então, 200 anos depois da codificação. Então, a codificação começou em 1857, o que daria aproximadamente 200 anos, 2057. Então, no ano de 2057, aproximadamente, que a gente sabe que existe um problema também de contagem de tempo, né? E nada é definitivo, bater o martelo lá do outro lado não tem volta, a gente sabe que não é assim, tudo é uma escolha, a consequência de nossas escolhas. Então, no ano de 2057, aproximadamente, nós entraremos na construção do mundo de regeneração. Então, para quem já ouviu bastante palestras sobre a transição planetária, está imaginando, né? Está acabando, graças a Deus, 2020 já deve estar o limiar, infelizmente, não. Né? Eu digo que é só o começo. Infelizmente, ou felizmente, porque nós estamos aqui, se nós estamos aqui participando disso, é porque tem alguém lá que diz, não, você vai lá, você se aguenta, coloquei você lá, porque você é um trabalhador da última hora, porque eu sei que você é capaz, tem condições disso, né? Então lembra que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vamos lá? Então, em 2057, aproximadamente, nós teríamos aí a grande transição, né? Ou o início do mundo de generação. Tem um palestrante que eu gosto muito de ouvir, de escutar, que é o Haroldo Dutra. Acho que muitas pessoas devem ver, tem bastante palestra dele no YouTube para seguir. E, além de palestrante, ele é muito estudioso da Bíblia. Ele gosta de estudar bastante os escritos antigos, relacionar com a codificação, é muito legal. E ele faz uma reflexão muito interessante. Isso baseado com os estudos da escrita, né, do texto antigo da Bíblia. Para Deus, 1000 anos é um dia. Um dia, 1000 anos. 6.000 anos, então, seriam 6 dias. Né? Então, de Adão até 2000 depois de Cristo, aproximadamente. Que é, né, da humanidade, mais ou menos o tempo que a gente teria aí de Adão até os dias atuais. Né? 2000 depois de Cristo, mais ou menos 6.000 anos. Próximos 1000 anos, será o 7º dia, o da conexão com Deus. Seria o Sabá, o chamado Sabá. Nessa conta, se 1000 anos tem 24 horas, né? 1000 anos um dia 24 horas, uma hora equivale a 42 anos, contados nossos. Se em 2057 inicia um novo ciclo, um novo mundo, né? O mundo de generação, que é um mundo mais ligado a Deus, não quer dizer que não haverá a maldade, mas a balança começa a tender mais
né, para o bem do que para o mal. Essa conta, então, o mundo começou, esse sabá começou, a última hora começou em 2015. Né? Então, se nós em 2015 estávamos aqui encarnados, nós somos trabalhadores da última hora. Então, eu falo, dá um beliscão, tá doendo? Tá encarnado. 2020 tá aqui ainda, é um trabalhador da última hora. A última hora começou. E tá fácil? Eu digo que não tá. Porque já tivemos uma porção de coisas, né? Parece que os governantes estão ficando doidos, estão virando zumbis, está todo mundo maluco, descrente de uma porção de coisas, fazendo lavagem cerebral na cabeça das pessoas, pessoas que deram a vida para curar doenças, criar vacinas e hoje pessoas dizendo que não é para tomar. Então, uma invertida de valores e que os trabalhadores da última hora precisam agir. Não é para brigar, não é para sair na rua batendo todo mundo. O agir é no bem, né? Com consciência, com estudo, né? Com inteligência e com muito amor. Não pode esquecer, né? Porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho de amor. Então, se ele veio trazer para nós a boa nova, é para a gente viver um Evangelho de amor. E qual seria o papel de cada um de nós nisso? Né? A missão dos Espíritos, lá no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 58. A missão dos Espíritas é, portanto, fazer que seja efetiva a vinda desse Consolador. O Consolador dentro de nós, nas pequenas atitudes, nas pregações dos exemplos, pelo amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, exercendo a caridade. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Não é serviço, né? Eu preciso arrumar, então corre lá para o centro, corre lá para o Zildo, vamos arrumar. Não. Esse serviço é um serviço no bem. É se colocar a serviço do bem de alguma forma. Para sua própria família, muitas vezes. Auxiliar do jeito que pode. Aquela pessoa que bate a sua porta. Manter a sua calçada limpa. Coisas simples do dia a dia. Ser uma pessoa gentil. No mercado, na fila de um banco, onde quer que vá. Ser uma pessoa que por onde passa, as pessoas olhem, conversem e se sintam bem. Esses, com certeza, são bons espíritos, pessoas que trabalham em prol da humanidade, né, de um bem maior. Então, essas pessoas nós precisamos, né, de pessoas assim, de pessoas de bem. Deixa eu voltar aqui. Nós precisamos de pessoas de bem, né, que façam o bem para a maior parte da população. É difícil? Nós estamos aí, por exemplo, vivendo dias difíceis. Será que o pior já passou? Para quem já leu Codificação, para quem já leu os livros de Chico Xavier, ou até mesmo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós sabemos que o pior ainda não passou. Nós estamos no meio do temporal. Talvez estamos entrando ainda no temporal. Dá para desanimar? Não pode. Né? Vai fazer o quê? Não tem como desanimar. Nós não temos essa opção. Afinal, já estamos aqui. Como nós estamos aqui, e se estamos aqui, é com certeza para fazer uma diferença. E não precisa ser grande diferença. Porque Jesus não pediu, Chico Xavier lembrava, né? Jesus não pediu que escalássemos o Everest. Ele não pediu que fizéssemos grandes coisas. Ele pediu que nós amássemos um ao outro. Então, são pequenas atitudes. E olha que isso é difícil. Fazer isso já tem o esforço maior de como escalar uma grande montanha, né? Nos dias de hoje.
na pandemia que vivemos, no isolamento social, muitas pessoas se perderam, né? Perderam o propósito. Mas hoje em dia, esse canal, por exemplo, aqui, é possível, ele é aberto. Se nós temos alguma coisa a ensinar, então tem pessoas, por exemplo, que têm talentos, podem compartilhar. Tem pessoas que eu não sei o que fazer, né? Eu conheço senhoras, por exemplo, senhores, que estão em casa, reclusos, e que encontraram um jeito de se divertir. Criaram um canal e estão lendo histórias, contando histórias. A vida é tão sábia, tem tantas coisas que se passaram. E por que não contar uma história? Ah, mas eu não gosto de falar, é possível fazer tantas coisas. E a gente não tem ideia de quantas pessoas é possível se inspirar as pessoas com uma atitude simples. É uma atitude simples de cada vez, uma atitude de amor e de carinho, de coragem de cada vez. Isso na fila do mercado, isso comprando um pão, no seu trabalho, no local que você convive, numa reunião de família. O Natal está chegando, né? O fim do ano está aí. Como é que vai ser esse Natal? Para muitas pessoas ainda vai ser isolado, porque existem pessoas do grupo de risco que ainda não vão poder ter o contato. Será que vale a pena arriscar? Né? Arriscar eu contagiar uma pessoa tão querida, mas que faz parte do grupo de risco, só porque agora não tem, o número de casos é muito pequeno. A questão não é o número de casos, né? É o risco, a saúde do outro, o quanto eu amo. E a gente percebe com uma atitude muito simples, usar uma máscara. Quem de nós imaginaria que usar uma máscara seria uma atitude de amor ao próximo? Porque usar a máscara protege mais o outro do que a mim. Eu deixo de expelir, eu deixo de compartilhar um vírus, eu que deixo de jogar para o mundo um vírus que eu posso estar carregando. Então, é uma atitude de amor. Né? Então, é o que eu posso fazer hoje? Ótimo. Vou fazer com consciência e da melhor forma possível. Então, sempre há. Como quando diz lá, né, que os últimos, quem são chamados, né? Quem de nós é chamado? Neste momento, neste ano, todos nós estamos sendo chamados. Mas quem de nós é o escolhido? E vale a pena dizer que não é Deus que escolhe. Nós é que nos colocamos como escolhidos. Porque nós escolhemos trabalhar. Não é o escolhido por Deus. Ah, Deus me escolheu porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Não. Eu escolhi trabalhar. Sei que é difícil, é cansativo, tenho que dedicar um tempo, eu tenho que me doar. Ué, mas eu escolhi. Vou escolher. Porque é um propósito. Né? Afinal, do que vale a pena a vida se não for para a gente fazer o melhor que a gente pode em prol do outro? E eu falo sempre assim, vale a pena sempre. Lê, estuda. Se a gente não puder ainda voltar, e até para quem hoje frequenta, né, o centro e não pode se reunir, tem gente que está indo, tem as aulas, né, que frequenta as aulas, mas o próprio Haroldo Dutra, como eu citei, ele monta grupos de estudo, né, e compartilha esse grupo no YouTube. Então, por que não alguns aí presentes, que se conhecem, podem criar um grupo de estudo, estudar um livro, pega um livro e faz um grupo de estudo virtual, né? É possível. Hoje em dia, né, o celular é uma coisa mais acessível. E se não pode, outra coisa, vamos estudar, pega um livro, pede um livro emprestado, você não pode comprar, porque a situação financeira da grande maioria da população brasileira realmente ficou muito, muito, muito atingida. E a gente precisa pedir ajuda quando precisar e ajudar quando puder. Então é sempre a roda, né, da caridade, da ajuda, do auxílio ao próximo que está girando, que a gente precisa fazer mover, porque a vinha tá aí e está carregada de uva. Tem muito trabalho para fazer. Tem muitas coisas para serem feitas. E parece que ela foi invadida por uma nuvem de gafanhotos, né?
A gente fala 7 pragas do Egito, parece que estão voltando, né? Mas a gente não sabe o que vem por aí. Para quem já leu, vou repetir, os livros, e dá para imaginar que as coisas estão só começando. Então, de acordo com os cálculos feitos, né, pelo Haroldo Dutra e baseado também no livro do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, as coisas realmente nós estamos no final da transição. No final, eu digo assim, né, terminando em 2057, faltam mais aí alguns 40 anos para a gente terminar essa reforma. Mas uma reforma de 200 anos, faltando só 40, está quase acabando, né? Então, a gente tem muito trabalho para fazer, mas tenho certeza que todos nós vamos conquistar, vamos sair dela com fé, com renovados, mexidos, transformados, mas com certeza cada um com seu quinhão, com aquilo que lhe é devido. Não dá para pagar tudo, não dá para a gente fazer tudo. Não dá, não é também o objetivo. Mas fazer aquilo que pode, né? Ser uma pessoa de bem já é melhor que a gente pode fazer. Já é muito. Hoje em dia não tem ninguém que é mais ou menos. Ou a pessoa ela é do bem ou ela não é. Então, se colocar como uma pessoa de bem, falar, não, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa de bem, então vamos agir de acordo. E afastar os pensamentos que às vezes nos traz a inveja, o rancor, o ciúme, o orgulho, esses sentimentos que trazem a gente mais para baixo, né? Que trazem a gente de volta para um mundo inferior. Não, eu não quero. Tudo é possível quando a gente se coloca no lugar do outro, se colocar no lugar do próximo. Nós tivemos tantos exemplos bons, né? Nós podemos ser também. Não precisa ser famoso, não precisa, porque a fama não é nossa amiga, ela não é boa. Então é melhor ser uma pessoa, né, anônima, uma pessoa de bem e ser uma pessoa de luz. Tem uma historinha para a gente encerrar que fala de um grande palestrante que ele fazia palestras em várias casas e ele falava muito bem. E tinha um centro, né, que ele sempre frequentava, fazia muitas palestras naquele local e tinha várias pessoas que frequentavam e trabalhavam naquele centro. E passam-se os anos, né, todo mundo desencarna e ele percebe que quando ele desencarnou, ele não desencarnou numa situação muito favorável. Então ele estava meio um pouquinho sofrendo, passou um tempinho numa zona perturbadora e foi acolhido por uma irmã muito bonita, iluminada, viu que ela tinha luz própria. Quando ele recebeu a ajuda dessa irmã, ele reconheceu essa moça e falou, você não é a fulana que trabalhava lá naquele centro, lá naquela cidade? Eu lembro de você, que você é a moça que varria o chão lá, né? Que catava, assim, tava sempre com uma pazinha, uma vassoura na mão. Aí ela falou, não, sou eu sim, eu que trabalhava lá. E ele achou aquilo, assim, indigno, né? Indignado. Como é que você tá aí, nessa situação, e eu aqui, né? Nesse sofrimento? Como é que você tem tanta luz própria? E ela, com toda a humildade possível que lhe cabia, ele disse, não, mas é porque eu praticava tudo aquilo que você dizia. Eu colocava tudo aquilo que você dizia em prática na minha vida. Muito obrigada por tudo que você me ensinou. Essa história nos ensina que falar é muito fácil, né? Estudar, orar, fazer toda aquela coisa, dizer para os outros o que tem que ser feito é maravilhoso, muito bonito. Colocar em prática é que é a grande questão. Aprender com tudo aquilo, né? Que a gente lê, que a gente estuda. Então, eu conheço pessoas que sabem, conhecem o Evangelho assim de cor, salteado, conhece cada versículo. Mas o que coloca-se em prática? Essa é a grande questão. Colocar em prática tudo aquilo que a gente conhece. Porque saber sem executar é inútil. O saber sem exercício, sem ação, é inútil. Por isso que a prece se chama oração. É orar e colocar em ação. Eu peço a Deus que me auxilie, mas eu coloco em prática aquilo que eu quero.
Se eu quero paz, eu vou distribuir paz. Se eu quero saúde, eu vou procurar trazer para a minha vida ações de mais saúde. Então, eu agradeço a todos pela paciência, pela presença, e espero que todos possam depois buscar os livros. Se por acaso alguém tiver, fácil até encontrar na internet, baixar em PDF os livros, né, que eu indiquei. Então tem o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também tem Parábolas Terapêuticas de Rodolfo Caligares, e o livro também que fala da vida de Jesus, que é do Frederico Kremer. Tá? Se alguém depois quiser, é só procurar também no Facebook, e aí a gente indica os livros melhor. Fiquem todos com Deus. Muito bem. Acho que agradecer então a Fabiana pela reflexão da noite. Interessante e forte, né, em alguns momentos, como tem que ser, né? E chamou atenção, se me permite, falar de o espírita sem serviço, né? Que realmente não combina, né? Infelizmente tem muitos, né? Não combina a gente estar sem fazer nada. E quanto pior a situação, maior a necessidade, né? Exatamente. E a gente vai achar um jeito, sem dúvida, é o nosso compromisso, né? Então, com um pouco de paciência, né? Procurando bem, né? A gente até brinca, né, no meio espírita, falar, assinamos um contrato, só que a gente não lembra, mas está lá assinado, então. Tá lá, a gente só está procurando onde é, né? É Exatamente. excelente. E por isso aquela frase, né, que está no meio da fala ali do Clarencio, mas ela se transformou realmente numa diretriz para nós, né? Aí em nosso lar. Quando o servidor está pronto, né, o serviço aparece. O serviço aparece. Pois é. Muito bem. Então que todos nós estejamos prontos e para que o serviço nos apareça. E aqui no Zilda, né, a gente pode, não vai dar para ver, né, mas a gente pode garantir, assim como em todas as casas, né, em todos os lugares, está cheio de oportunidades. É só a gente ter aquela porção de boa vontade. E o compromisso, né? Tem que ter um compromisso. Excelente. Porque não é fácil, né? Assumir o compromisso de um trabalho é abnegação. Você tem que realmente se dedicar. Excelente. Mas é prazeroso também. Excelente. A gente vai conseguir. É o nosso compromisso, a gente vai ter aquela resistência, mas depois nós vamos nos encontrar, né? Que é o nosso objetivo. Como dizer também, né? Uma atitude no bem que se faça cobre uma multidão de pecados. Então a gente tem que ter firmeza, né? Em cada coisa boa que a gente faz é sempre positivo. Muito bom. Fabiana, queremos agradecer então a você, agradecer pelos amigos aqui que fizeram os comentários. Estamos com saudades, né? Mas um pouquinho mais de paciência. A gente já esperou tanto tempo, né? Logo, logo a gente volta. E que nenhum obstáculo seja efetivamente um impedimento para que a gente trabalhe, para que a gente ajude, né? Que não seja impedimento. Respeito, né? Minha máscara tá aqui, ó. Eu mostrei no início, né? Tá aqui. Isso mesmo. Né? Porque é o que a gente precisa fazer, né? Respeito aos demais, a todos. E buscando sempre ajudar e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Com certeza. Excelente noite, a gente quer convidar então a todos, e a gente sempre lembra, né, que esse é um momento importante, né, na prece final, porque se a gente realmente se abrir, a gente vai receber, né, todo aquele benefício, tudo aquilo que a gente precisa, né, aquela energia, enquanto a gente não pode vir aqui tomar o passe. Então é nesse momento que a gente convida todos para mais uma vez dirigir os nossos pensamentos, nossas emoções a Deus Criador. E a cada dia percebemos
descobrimos a sua perfeição e, de certa forma, nos envergonhamos de ter duvidado, de desconfiar da sua ajuda, da sua presença, seus cuidados para conosco, de termos duvidado da direção que o nosso planeta tem sob seu comando e também do nosso querido irmão e mestre Jesus. Mas a cada dia nos renovamos, nos entendemos cada vez melhor o nosso caminho. Por isso estamos felizes nessa noite, por abrir um pouco mais a janela do nosso entendimento, para que possamos abrir os nossos braços e as nossas mãos para abraçar o trabalho. Que o Senhor nos proteja, nos abençoe, que nos dê força e coragem para abraçarmos o nosso compromisso, que não deixemos de assumir o nosso compromisso e que possamos, com tantos outros irmãos, caminharmos juntos no esforço que nos cabe realizar. Obrigado, Senhor, por mais uma noite que poderemos chamar de bendita mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Fiquemos todos em paz e confiantes no propósito maior, que é sempre o bem. É isso aí. E aí nós aqui nos vemos no próximo sábado com mais uma palestra. Obrigado a todos. Que assim seja. Até a próxima. Boa noite.